Muitos acreditam conhecer toda a extensão da Guerra do Anel ao seguir os passos da sociedade. Mas a verdade reside no fato oculto de que a história da Terra-média é muito mais vasta e cinzenta do que as canções sugerem. E se a queda de Sauron não tivesse sido apenas a libertação dos povos livres, mas o maior desastre para uma raça que esqueceu como viver sem um mestre? Enquanto os heróis lutavam, sob as cinzas de Mordor, milhares de seres viviam uma realidade de servidão e medo que raramente é explorada. Hoje, deixamos de lado as coroas de ouro para mergulhar nos olhos daqueles que o mundo chamou apenas de lacaios, os orques de Sauron. Você descobrirá que cada um deles carregava o peso de uma existência moldada por um deus sombrio, revelando segredos que mudam completamente sua visão sobre o conflito final. Antes de desbravarmos esse capítulo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Temos uma meta de alcançar os 300 inscritos até o fim de janeiro, e sua adesão é o que mantém a chama de Gondor acesa. Seremos imensamente gratos por cada novo sentinela que se juntar a nós nesta jornada pela alta cultura. Sob a imponência de Barad-dûr, a vida de um orc não se resumia ao fio da espada, mas a uma labuta mecânica e cruel. Nas planícies de Gorgoroth, milhares de snagas, termo que no dialeto orc significa literalmente escravo, trabalhavam como mineiros e artífices, sustentando a máquina de guerra com um afinco industrial. Essa existência reflete uma faceta sombria da natureza humana, a desumanização do indivíduo que, reduzido a uma mera peça, perde sua identidade em prol de uma ambição que não lhe pertence. Imagine o choque desses trabalhadores quando foram arrancados das forjas para as linhas de frente. Uma mobilização desesperada que transformaria servos em bucha de canhão, criando um caldeirão de tensões que estava prestes a explodir. Nas sombras das Efelduath, o acampamento de Minas Morgul era um mosaico de ódios. Ali, figuras como Shagrat e Gorbag personificavam o cinismo dessa existência. Capitães que guardavam um desprezo perigoso pelos seus próprios iguais, como visto nas disputas entre as tropas de Mordor e os Uruk-hai de Ugluk. É fascinante notar que a disciplina era imposta apenas pelo medo absoluto do chicote dos Nazgûl. Contudo, essa união era frágil. O mal carece de lealdade. Para um orc, o Capitão Negro não era um líder, mas uma extensão da sombra que nublava seu juízo, garantindo que o exército marchasse como um único corpo cego em direção ao abismo da guerra. Em março de 3019, os orcs testemunharam o ápice do poder de seu mestre, o dia sem amanhecer. Sob esse manto de fumaça, o exército marchou para o Pelennor com uma confiança cega, acreditando que a luz dos homens havia se apagado para sempre. Mas a arrogância precede a queda. Enquanto operavam o Ariete Grond, o triunfo parecia certo, até que o som das trombetas de Rohan estilhaçou o ar. O pânico foi instantâneo. Onde antes havia ordem, surgiu o caos. Onde havia confiança, restou o terror de serem atropelados pela cavalaria. A maré da guerra é caprichosa, e mesmo sob o domínio da sombra, a coragem de poucos pode derrubar o orgulho de milhares. No instante em que o Um Anel caiu no fogo, o elo que sustentava a consciência dos orcs se partiu. Sem a vontade de Sauron, as hordas diante do Portão Negro tornaram-se subitamente vazias. Ao perderem o mestre, não encontraram liberdade, mas um abismo de desespero. Muitos se lançaram em precipícios, desorientados por uma autonomia que nunca souberam possuir. A queda de Barad-dûr provou que a servidão ao mal anula a essência do ser. A narrativa dos orcs encerra-se com o silêncio de uma raça que descobriu que o vazio é o único legado deixado por aqueles que buscam o domínio absoluto sobre a vida. Ao revisitarmos essa trajetória, somos confrontados com uma pergunta: o quanto de nossa própria humanidade sacrificamos quando nos tornamos engrenagens de sistemas que não valorizam a vida? A história dos orcs nos faz questionar se estamos agindo por vontade própria ou apenas seguindo sombras modernas. Se você fosse um orc em Mordor, teria fugido para as montanhas ou lutaria até o fim? Comente sombra ou liberdade para eu saber o seu caminho. Agradeço por acompanhar esta crônica até o fim.
Se este mergulho trouxe uma nova luz ao seu entendimento, inscreva-se e junte-se ao canal A Sentinela de Gondor para mais histórias sobre a fantástica Terra-média. Nossa vigília continua.